a nova realidade, tempos de pandemia, então, de fato, vamos ver se o Evangelho no Lar ele tem sido mais intensificado, né, com a pandemia, já que nós estamos passando mais tempo dentro das nossas casas, né? Ou se os espíritas ainda continuam nesse sentido meio que relapsos, né? Porque, pasmem, mas existem muitos espíritas que ainda não fazem o culto do Evangelho no Lar. Motivos, não sabemos, né? Mas é um fato. Então, vamos ver a abordagem que Genilson tem aí para nos trazer. Vamos aproveitar, né, desses momentos, desses minutos, 55 minutos tão preciosos, com toda certeza. E, na dúvida, vamos questioná-lo, né? Ele está aí para tirar É, todas as dúvidas da gente. ainda vai fazer essa abordagem, mas não deixando também de falar da importância dele e como fazê-lo, tá? E Sim, outras coisas, para que ele serve, tá? Né? Em princípio, a gente vai falar, vamos deixar eu falar. A gente vai falar né, da nossa situação atual. ótimo. Então, vamos pedir para Júlio fazer a nossa prece de início. Esqueci de agradecer a presença de todos vocês, minha gente. Falta muita gente entrar na sala ainda, né? É. Mas vamos dar sequência. Júlio, faz a prece da gente. Vamos sim, com muita alegria, com essa alegria desse nosso contato que a gente sente assim que já vê o rostinho de cada um, esse elo da família espiritual que está se consolidando, sentindo a presença de Jesus nesses momentos. Nós propiciamos entre as nossas casas agora, que fazem parte do grande salão de palestras da nossa federação. Não pode deixar a tapioca passar. Da nossa federação, da nossa casa de oração e de trabalho. Permita, Jesus amigo, mestre amado, que em seu nome, e que em nome de Deus, nós possamos estar atentos, Senhor, a todos os ensinamentos que nos serão trazidos nessa noite, para fortalecer, Senhor, os nossos laços contigo e te colocar permanentemente em nossos corações. Ampara o nosso irmão que fará uso da palavra, para que ele possa, como sempre, Senhor, trazer o teu evangelho esclarecedor e principalmente consolador para todos nós. Assim seja. Assim seja. Que assim seja. Então, a palavra está com o Genilson, e ele já sabe do horário, né, da casa, preciso nem falar. 7:55 a gente para. Lembrando que hoje, no final, antes de encerrar, a nossa companheira aqui vai trazer um poema sobre o Evangelho no Lar, tá certo? É o nosso momento cultural. Bem, pessoal, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça entre nós. Hoje nós, em princípio, vamos fazer uma abordagem, não como usual nós fazemos, né? Mas vamos falar mais na frente, né? O que é o Evangelho, para que é o Evangelho e como fazer o Evangelho. Vamos conversar um pouquinho sobre esse momento atual, né? E por que o Evangelho lá diante do momento atual, não é isso? E como ele atualmente está sendo de grande importância, né? Neste momento que nós estamos passando. Como nós sabemos, estamos passando por uma pandemia, né? Essa forma de pandemia, uma forma escolhida, segundo nós lemos em alguns, pelo alto, e não uma guerra, que nós estávamos já prestes a ter uma, quem sabe, era que se falava uma terceira guerra mundial. Justamente essa pandemia veio para que não houvesse, não gerasse assim, um sentimento de raiva e divisão, se porventura acontecesse uma guerra. E o fato dessa contaminação, através da pandemia, ser global e não pontual, né, foi precisamente para barrar, ou seja, romper qualquer preconceito de credo, etnia, posição social ou nacionalidade, mostrando a igualdade de todos,
E aí, claro, dissipando o que poderia acontecer com a guerra, o ódio entre as nações. Né? Nós vemos também que essa transformação que a Terra vem passando, desde o século XX, né? Assim, mais recente, que a gente pode comentar, que nós tivemos a gripe espanhola, em 1918. Né? Na época, infectou 500 milhões de pessoas, ou seja, na época era 1/4 da população. E também, hoje, nós, assim, sentimos muito, né, porque tem 528 mil pessoas que morreram. Você sabe quanto morreram em 1918? 50 milhões de pessoas. Tá certo? E, ao mesmo tempo, né, no século passado, entre 1914 e 1918, nós tivemos também a Primeira Guerra Mundial. Vocês observem, né, que desde aquela época se vem dando oportunidade para que houvesse essa harmonia entre os povos. Mas o homem, infelizmente, levado pelo seu orgulho, seu egoísmo, vem aí. Tivemos também, no século passado, a Segunda Guerra Mundial, entre setembro de 39 e setembro de 45. Muitas mortes, né? Como nós sabemos, a questão do genocídio que aconteceu na Segunda Guerra, tratado exatamente pela questão de etnia, de Hitler, né? Nós, passando mais para cá, nós também tivemos, entre 1956 e 1958, a gripe asiática, também, que matou muita gente. Tivemos também, no século XX, a AIDS, que matou muita gente. Já no século XXI, logo no princípio, em 2001, tivemos aquele lamentável, né, a questão das Torres Gêmeas. Né? Morreu também muita gente. São só avisos que são dados. Em 2004, teve o tsunami da Indonésia. 230 mil pessoas morreram. 2009, tivemos a gripe suína, que é a HN1, que na época ela começou como uma epidemia e passou pela uma pandemia. E houve uma coisa que aconteceu agora, 2019, novembro, dezembro, começou lá em Wuhan, na China, aí depois se espalhou aqui no Brasil, a partir de fevereiro, essa pandemia. Então, o plano espiritual vem dando oportunidade para nós. E nós, assim, podemos até, vamos fazer um relato aqui, para que nós possamos colocarmos em nós essa oportunidade de aprendermos o Evangelho do Cristo. E se vocês lembram que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, né, o objetivo da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Eles nos colocam que ele é dividido em 5 partes. 5 partes. A primeira, ações comuns da vida do Cristo. Os milagres, as petições, as palavras que serviram para estabelecer o dogma da igreja. E o último, o ensinamento moral. Vejam só, o ensinamento moral. Esse evangelho que nós conclamamos tanto, que é o ensinamento moral que o Cristo veio trazer para a gente, o evangelho é esse manancial de sabedoria e que ele contém os princípios, os quais, quando nós seguirmos, eles vão contribuir para que o processo de evolução espiritual se dê com segurança. Né? Eu estou falando evangelho, porque nós estamos falando o evangelho no lar. Né? Então, este evangelho trazido para os nossos lares, exatamente por isso que no evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala o ensino moral, ele ainda chama atenção, quer dizer assim, que se essas 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsia,
a última permaneceu inatacável. Qual é? O ensinamento moral. E ele nos segue aqui ainda, nos mostrando, dizendo assim: diante desse código divino, submete-se à própria incredulidade. As pessoas não acreditam que é o lugar onde todas as religiões podem encontrar a bandeira sob a qual todos podem se proteger, seja quais forem suas crenças, que nunca foi motivo para a disputa religiosa, o ensinamento moral. Sempre e por toda parte, as outras questões são levantadas por dogmas, né? A questão dos milagres, das predições, essas palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja. E nós sabemos que todas essas divisões, o Espiritismo tratou delas nas suas obras. Allan Kardec nos trouxe, né? Nós sabemos que os milagres, as predições, tudo foi tratado na Gênesis, né? As palavras que para estabelecer o dogma da igreja foi do céu e inferno, e o ensino moral foi no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como vocês podem ver, como nós estamos necessitando desse Evangelho, para que possamos exatamente fazer essa transformação moral. Transformação moral que nós também, no próprio Evangelho, temos ali no capítulo 17, sede perfeito, né? Quando Kardec disse que se reconhece o verdadeiro cristão, o espírito, pela sua transformação moral e o esforço que ele faz para tomar, ou seja, eliminar, acabar com suas más tendências, né? Essas más tendências que nós sabemos que são nossos sentimentos negativos. Que sentimentos negativos são esses que predominam tanto? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição, centenas que a gente pode procurar. Então, mas nós sabemos que essa transformação é lenta, passo a passo, né? E o Evangelho no lar é uma ferramenta para essa transformação. Então, por isso que há essa necessidade. Como vocês sabem que nós participamos, né, aí do grupo do Evangelho do Lar, do Semeador da Fé, e participamos também do núcleo de divulgação do Evangelho lá da Comissão Estadual do Espiritismo, né? Exatamente para isso, para que nós pudéssemos, né, disseminar, difundir, divulgar o Evangelho de Jesus nos lares. Mas vejam só vocês que essa pandemia fez com que as pessoas ficassem em suas casas, claro, enclausuradas por questão da própria pandemia, e a partir daí tiveram essa oportunidade que não é dada, ou seja, para conhecer o Evangelho de Jesus, o Evangelho no lar. Nós sabemos que aqueles nossos irmãos, eu poderia ser até, não vou só me referir espírita, mas o próprio católico, o protestante, né, o espírito católico protestante, muitas vezes eles se dedicam, né, à causa cristã e se vinculam a várias atividades, né, nesse ou naquele núcleo religioso, tá? O que acontece? Muitos deles falam a multidão. Isso pode ser tanto na Igreja Católica, protestante e no Espiritismo, né? Muitas dessas denominações também preparam dezenas de pratos para refeição para quem tem fome. Outros, no caso da gente, aplicam o passe reconfortante, ajudam a comunidade, né? Atitudes que nós sabemos indiscutivelmente louváveis. Mas nós perguntamos, e o Evangelho lá? Todos, queiramos ou não, temos essa boa vontade de estarmos na nossa casa espírita,
na igreja ou no templo protestante, todos com essa boa intenção de ajudar, né? E na agenda do cara a gente aplicar passe, fazer outras coisas, ajudar a comunidade, mas geralmente esquece as pessoas ou afirmam não ter tempo de fazer o evangelho. Então nós pedimos assim, cara irmão, agir assim é desprezar o seu refúgio mais sagrado, ou seja, o lar. É aí, dali, que nós retiramos a energia, nossa energia para ir à luta. Antes de nós irmos para fora, voltemos para dentro. Não podemos permitir que o nosso lar seja invadido por entidades perversas. Ponha-se em guarda. O evangelho no lar é o único meio eficaz de preservar a sua morada. Tenho certeza disso. Caso alguns dos nossos irmãos participantes, né, do nosso lado se mantenham à distância, não se preocupe. Faça sozinho, que nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos, não é? Pois, na verdade, como eu afirmei, não estamos sozinhos. Não pode estar sozinho materialmente, mas espiritualmente não estamos sozinhos. Porque nós temos que ter a presença espiritual. Mais tarde, quem sabe, eles vão participar. Nós temos exemplos vários sobre isso, né, de irmão nosso, que eles tinham esses problemas em casa, mas depois voltaram a participar. Porque nós afirmamos que o lar sem evangelho é lar desprotegido. Lar sem evangelho é morada de espíritos perturbadores. Lar sem evangelho é só casa, não é lar. Entendeu? Então, eu estou fazendo essa explanação para que vocês possam sentir a necessidade e a importância do evangelho lá, diante dos novos tempos, né? Que está exigindo da gente. Vejam só, eu tenho até uma questão aqui do Livro dos Espíritos. Cadê o Livro dos Espíritos? Botei aqui. O Livro dos Espíritos, que faz com que aquele outro. Deixa eu pegar aqui, pessoal. É que me veio agora, aí eu me lembrei que tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos, exatamente onde trata dessa questão da qual nós estamos passando. É a questão 783. Que ela diz o seguinte aqui, veja só vocês. Ele diz assim, que o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma pergunta, sempre uma marcha progressiva e lenta. Será que nós estamos nessa marcha lenta ainda, progressiva e lenta? E os espíritos respondem, né? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança rápido o suficiente, a providência provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Veja só você como isso se encaixa exatamente do que nós estamos passando agora. Tá certo? Aí Kardec aproveita, após essa resposta que os espíritos deram, né, ele diz assim, que a providência, né, em tempos e tempos, ele provoca um abalo físico ou moral e o transforma. Aí Kardec vai, aproveita e nos esclarece o seguinte, dizendo o seguinte, o homem não pode permanecer perpetualmente na ignorância, porque tem que atingir o objetivo marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, é o que nós estamos precisando, como as sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam durante séculos e explodem de repente e fazem desabar o edifício apodrecido do passado,
que não está mais em harmonia com as novas necessidades e aspirações. Muitas vezes, o homem percebe nessas transformações apenas a desordem e a confusão momentâneas que atingem seus interesses materiais. Porém, aquele que eleva o pensamento acima dos interesses pessoais, admire os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. É a tempestade e a agitação que purificam a atmosfera após a perturbação. Veja só o quanto, né, isso nos esclarece muita coisa que está acontecendo agora, no nosso momento. Né? Porque nós sabemos que, infelizmente, o momento atual, além da pandemia, é um momento conturbado, que, assim, pela inversão de valores no campo moral. Né? Mas que, ou seja, requer mais atenção de nossa para a preservação da harmonia familiar. Né? Por quê? Essa harmonia familiar é um valioso antídoto, ou seja, vamos falar de vacina, é uma vacina, para que não ocorra a instalação do desequilíbrio no organismo social. E como eu falei no início, né, o Evangelho lá é esta ferramenta de transformação que nós temos. Ele exatamente tem servido para muitos, né, dessa redenção para as vidas das pessoas. Eu falo Evangelho lá, aí eu já vou agora mais me deter na questão, quando a gente fala da importância do Evangelho lá. E nós dizemos sempre que o Evangelho no lar não é propriedade da doutrina espírita. Nós, espíritas, chamamos Evangelho no lar. Nosso irmão católico chamam Terço de Maria. Nosso irmão protestante é culto mesmo. Tá certo? Os nossos irmãos de Jeová é Evangelho no lar também. O nosso irmão protestante tem algumas situações que chamam célula. E então existe sempre esse estudo do ensino moral do Cristo, para que haja oportunidade de mostrar a necessidade do Evangelho. Como eu falei também no início, porque o Evangelho é esse manual de sabedoria, né, que contém, como nós sabemos, os princípios, né, que o Cristo nos deixou, que como nós seguimos, claro que eles vão contribuir para que o nosso processo de evolução espiritual se dê com mais segurança. Tá certo? Então, é por isso que o Evangelho lá tem essa conotação. Tá certo? Então, para nós, fica exatamente esse desafio. É esse desafio para esse momento de transição. Né? É um aprendizado para a gente. É um momento para que nós façamos agora aquelas reflexões profundas. Tá certo? E eu aproveito e lendo mais sobre como esse momento que nós estamos passando, como é que nós poderíamos usar o Evangelho de Jesus diante desse novo tempo. E eu lendo o Evangelho, vi uma passagem de Lucas, no capítulo 10, 38 e 43, né? É uma das belas e significativas passagens de Jesus. Por ocasião, normalmente, como Jesus, nas suas peregrinações, né, ele fazia as visitas sempre, e ele, certa feita, ele tratou de visitar a casa de Lázaro e de suas irmãs, Marta e Maria, né? Lá em Betânia, na pequena cidade de Betânia, né, perto de Jerusalém. Aquela humilde habitação, aquela casa, né, dos irmãos, ela era, digamos assim, sempre visitada por Jesus, que tinha um apreço muito grande por esse irmão. Era, assim, uma afeição muito sincera. E ele, né, gozava da amizade deles. E, segundo
Lucas, em uma de suas idas ao lado dos diletos amigos, ele observou que Marta, né, estava preocupada só com os afazeres domésticos. Esforçava-se para oferecer-lhe uma hospedagem confortável, tudo de bom que ele queria para o mestre. Enquanto Maria, sentada aos seus pés, escuta as palavras de vida eterna. Mas Marta reclama: Senhor, não te importas que a minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ao que Jesus respondeu: Marta, Marta, tu andas inquietas e preocupa-se com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada, né? Lucas 10, 40, 42. Então vejam só vocês. Qual é esta melhor parte? Né? Qual é esta melhor parte? Então, meus amigos, é esta que não vai ser nunca tirada da gente. Porque nós sabemos que o nosso lar, né, é o sagrado instituto da nossa família. E nós sabemos que também é lá, nesse nosso lar, no seio da nossa família, que o Espírito, né, que reencarna, há de encontrar exatamente aquela base para a sua educação moral e espiritual. Agora, não basta só nós admitirmos sem compreender exatamente a exigência de ser mais vigilante em relação ao cumprimento dos nossos deveres junto à nossa família. E o amor que devemos ter pelos nossos entes queridos. Tá certo? Sabemos também que para que nós possamos, no final, saber que se nós conseguiremos escolher a melhor parte que é oferecida pelo mestre como roteiro, né, seguro para nossas vidas. Então, é assim que nós gostamos de mostrar às pessoas a necessidade do Evangelho de Jesus, ou seja, o Evangelho de Jesus estudados em nossos lares. Né? Por quê? Né? Quando a gente diz que, quando a gente associa exatamente essa questão desses versículos de Lucas ao tema Evangelho no Lar, é porque o nosso intuito é para que nós possamos refletir sobre a imperiosa necessidade que nós temos de cultivarmos no nosso lar, principalmente no nosso lar espírita, esse alimento espiritual que jamais se perde e que ele é oferecido pelo Cristo. Para quê? Para que nós possamos manter exatamente esse ambiente da gente doméstico, né, pela harmonia e serenidade cada dia, ou seja, na defesa do amor recíproco que deve ter entre as criaturas. Né? Exatamente, são situações quando a gente pergunta, mas para que fazer o evangelho lá? Né? Para que nós possamos criar o hábito salutar de reuniões evangélicas no nosso lar, certo? E exatamente para isso, para que haja, né, essas reuniões, para que a partir dela possam exatamente ter esse amor recíproco que deve existir em todos nós. Então, primeiro, que possamos aprender, exercer a piedade
dentro da nossa própria família. Isso é outra passagem que nós também vimos, que está em Paulo, que ele fez na primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Está em Paulo, tá certo, pessoal? Primeira carta de Timóteo, 5.4, né? Capítulo 5, versículo 4. Aí sim, mais uma vez, é que nós ainda asseveramos. Se não fizermos isso, nós não poderemos escolher exatamente essa melhor parte que é oferecida por Jesus, um roteiro seguro de nossas vidas, que é o que, meus irmãos? O Evangelho no lar. Tá? Então, esses 30 primeiros minutos que eu falei com você, é exatamente para dar esse embasamento, para que nós possamos agora, finalmente, esses 25 minutos que faltam, nós aí conversarmos mesmo agora sobre o Evangelho no lar. Né? O que é Evangelho no lar? Não é, pessoal? O que é Evangelho no lar? Tá certo? Mas eu vou mudar. Eu vou, antes de procurar saber o que é Evangelho no lar, eu vou passar para você relatar, vocês têm conhecimento, sempre a gente tem a oportunidade, a gente conversa sobre essa passagem do Cristo, ou seja, o primeiro Evangelho no lar que ele implantou na terra, né? E foi na casa de Simão Pedro. Porque nós sabemos que Jesus não perdia nenhuma oportunidade de transmitir os seus ensinamentos. E certa feita, como nós sabemos, Jesus normalmente à noite saía e ia orar, ia falar com o Pai. E ele, ao retornar, que entra na sala e encontra, né, aqueles seus apóstolos, discípulos, aquelas pessoas que o acompanhavam, diríamos assim, numa conversação improdutiva e menos edificante. E a partir daí, Cristo chegou e pediu: Pedro, me traga, por favor, aí os escritos sagrados. Aí Pedro já ficou mencionando por que aqui. Então, porque o mestre sempre queria nos mostrar algo. E ele foi logo perguntando assim, que nós sabemos que Pedro era pescador. Ele disse: ô Pedro, o que é que o pescador faz quando ele volta do trabalho e que se dirige ao mercado com aquela produção, ou seja, com os frutos daquele dia? Aí Pedro, né, diz: mestre, nós, claro, levamos, né, para o mercado os melhores peixes. Porque ninguém vai comprar resíduo de peixe, de pesca. E Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro, Pedro? O que é que ele faz também para atender a tarefa que se propõe? Ele ficou assim já: mas por que ele está perguntando isso? Ele sabe que eu sou pescador, perguntando o que é oleiro. Mas ele disse, meio intrigado, ele falou: mestre, é o seguinte, ele deve pegar o barro, vai modelar, né, com as mãos, e vai imprimir a forma que deseja. Jesus até ficou satisfeito, riu. E, mais uma vez, ele perguntou: e o carpinteiro? O que é que ele faz para alcançar o trabalho que pretende? Pedro, mais uma vez, ficou assim, meio vacilante. Ô, mestre, veja só, ele deve usar madeira, vai lavrar a madeira, vai usar o enxol, o serrote, o martelo e o formão, e também vai aperfeiçoar uma peça perfeita, né? Fazer uma cadeira, uma mesa. Jesus, vejam só, o que Jesus estava fazendo essas perguntas, né, a Pedro? E as respostas que você vê foram sempre respostas positivas, né? Melhor, né? Perfeita. Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro,
assim é o nosso lar, que é o primeiro templo e escola da alma, porque o nosso lar é a legítima exportadora, ou seja, geradora de caracteres para a vida em comum. Aí eu normalmente eu falo isso porque esse texto é muito longo e quem quiser ler ele por completo, você encontra no livro Jesus no Lar, né? O primeiro capítulo, tá? E só para seguir, para fechar, e o mestre diz, né, uma das partes, que nós não podemos criticar, digamos, o chefe das nações, porque não há harmonia, porque não há guerra. Ele disse, se nós, né, não conseguimos o nosso irmão entre quatro paredes, como você pode exigir, né, que exista paz no mundo, se você viver em paz, se nós nem em quatro paredes conseguimos fazer isso, tá certo? E aí, a partir daí, tem mais detalhes, você pode ver isso no livro Jesus no Lar. E ele diz assim, Pedro, acendemos aqui, em torno de todos aqui que nos procuram, assistência fraterna de uma claridade nova. E aproveitou ali, né, e abriu. E ali foi realizado, né, o primeiro evangelho lá do plano Terra. Entendeu, pessoal? Então, é isso. Né? Como foi que o mestre nos trouxe isso, nos trouxe o evangelho, para que nós pudéssemos começar a entender os seus ensinamentos. Aí, como eu estava falando antes, eu ia falar da questão do evangelho em si, né? O que é evangelho no lar, para que evangelho no lar e como fazer evangelho no lar. Vocês sabem o que é evangelho no lar, né? Uma definição muito simples, sem muita pompa. Evangelho no lar é uma reunião fraterna dos componentes do lar sob o amparo de Jesus. Isso é que é evangelho no lar, entendeu, pessoal? Muito simples, sem muito recurso. Nós podemos também definir evangelho no lar como aquele momento sublime, onde a família se reúne para uma conversação saudável em torno dos evangelhos de Jesus. E também é um momento propício para que nós possamos agradecê-lo as bênçãos até então recebidas. Então, que possamos, exatamente desse evangelho que nós, desde o início, estamos falando sobre ele, da importância dele, como o Cristo, através de seus ensinamentos, eu já falei aqui de Lucas, de Paulo, que ele procura nos mostrar para que nós possamos segui-lo. Aí perguntamos sempre, para que fazer o evangelho lá? Né? Qual é a finalidade, qual a importância do evangelho lá? E nós sempre dizemos que o evangelho lá, ele é feito para que nós possamos compreender o ensinamento do Cristo, cuja sua prática nos conduz ao aprimoramento moral. Ou seja, nós temos que fazer o evangelho para que nós possamos compreender, senti-lo, e assim poder melhor exemplificá-lo. A partir do momento que nós estamos estudando, que vai nos fazer com que nós possamos nos aprimorar moralmente, tá certo? É essa a finalidade do evangelho também. Ele nos proporciona isso. Para que fazer o evangelho? Para isso. Como eu disse antes, é para que os hábitos salutares, né, nós nos reunimos em família, para despertar e acentuar o sentimento de fraternidade que deve existir entre as criaturas. Também para higienizar o lar, né, por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência do mensageiro do bem. Aí eu sempre pergunto, quando ele está, mas como é que nós fazemos isso, higienizar, e para que nós possamos elevar o pensamento, né, e fazer que venha para esse mensageiro do bem, venha nos proporcionar esse bem, essa paz. É quando nós fazemos a nossa prece. Então, na nossa prece, nós rogamos,
para que tudo ocorra de bom em nosso lar, para que haja harmonia. Né? Então, o Evangelho no lar, ele também nos proporciona que essa união entre as pessoas, entre a família, e assim, vai propiciar uma vivência mais tranquila, equilibrada, cheia de amor, né? Paz e harmonia. Tudo isso, o Evangelho lá nos proporciona isso. Fazer com que, ou seja, o padrão vibratório dos componentes desse lar, né, possa aumentar, certo, pessoal? Também fazer com que nós possamos superar, a partir das nossas preces, diante das nossas dificuldades, né, materiais ou espirituais, mantermos sempre operantes a vigilância e com a oração. Se vocês, eu normalmente me reporto, isso está no livro Os Mensageiros, que do livro de André Luiz, a maioria deles sempre ele dedica um capítulo para falar sobre o Evangelho lá, mas o Mensageiro dedicou 4 capítulos. No capítulo 37, ele nos diz que quando nós estamos fazendo o Evangelho lá, que quando nós fizermos uma prece que venha do íntimo, do âmago dos nossos corações, que ela seja sincera, verdadeira, cria-se uma barreira eletromagnética de relativo poder em torno do nosso lar, que as vibrações luminosas façam com que os nossos irmãos das sombras se afastem. Então vejam só, meus irmãos, o quanto é importante fazer o Evangelho lá. Vamos já está se aproximando, nós só temos 10 minutos, como fazer o Evangelho no lar. Para quem nunca fez, digamos, alguém que esteja participando, ouvindo a nossa conversação hoje, mas como fazer o Evangelho no lar? Né? Isso tem que ser em comum acordo com a família, com os familiares, né? Escolhem um dia, uma hora mais indicada, mais propícia, para que vocês possam se reunir, tá certo? De domingo a domingo, né? A semana começa do domingo, você escolhe, né? A maioria das pessoas sempre escolhe o sábado e domingo, porque durante a semana as pessoas têm os compromissos, trabalho, problema de ônibus, faculdade, tá? Então escolhe um dia na semana e marca. Diz 4 horas da manhã ou 5 até meia-noite, aquele momento para que você possa se reunir com a sua família. Feito isso, em comum acordo, né? Sempre ao iniciar colocar uma jarra de água para que ela seja magnetizada, seja fluidificada durante o Evangelho, os Espíritos possam lá trazer os refúgios salutares. E inicia-se a reunião com a prece simples e espontânea. Feito isso, você fica a critério também da família. Existem algumas recomendações em alguns livros que você pode fazer uma leitura de uma página espírita, que normalmente as pessoas indicam, né, que a gente faça para que haja harmonia, de equilíbrio ao lar. E aqueles livros que a maioria deles são indicados, é aquele livro de Emmanuel, né, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, né? E que nós sabemos que esses livros, ele sempre traz, se você vê no início dele, um versículo, né? Um versículo, e abaixo Emmanuel faz a interpretação daquele versículo, né? Ampliando os nossos conhecimentos. E vocês sabem que isso aí não foi nada por acaso, Emmanuel, né, nos trouxe através de Chico Xavier. É porque Emmanuel, na época que ele encarnou está no livro de Renúncia, com o padre Damiano, ele na casa de Alcione, ele fazia o Evangelho no lar exatamente com a Bíblia, tá certo? Então, esses livros, exatamente, ele trouxe exatamente para isso. Tem outro livro dele também que inicia com esse versículo,
não tem palavra de vida eterna, mas esses são os 4 que são indicados, tá certo? Então a pessoa faz uma leitura, se não quiser, já passa diretamente para fazer o estudo do Evangelho do Cristo. Ver exatamente esse Evangelho que nós estamos conversando, essas máximas morais que ele nos trouxe, esse ensinamento moral, que você pode realizar de 2 formas, também fica a critério da família, abrindo-o aleatoriamente ou estudando ele por sequência, ou seja, metodicamente, capítulo por capítulo, né? Isso também fica a critério da família. Feito isso, é feita a lição, a pessoa vai ler o texto, né? Procurando depois fazer uma explanação do que entendeu, que todos possam fazer seu comentário, seu ponto de vista e do que entendeu daquele plano. Tendo-se também a preocupação, que nós sempre chamamos a atenção, de não polemizar. Não tornar o evangelho lá, que é para a união, né? E propiciar a união e a ambiência, né, harmônica. Transformar num tribunal inquisitório. Porque a gente, infelizmente, já presenciou, como nós fazemos parte do grupo do Evangelho, nós fomos fazer Evangelho na cara da pessoa, e quando abriu, que deu o título assim, eita, isso é tua cara. Se o Evangelho é para unir cada vez mais a família, aí começa a evitar isso, né? Fazer comentários condizentes com a lição. Se não entender, procura alguém que saiba mais. Hoje, né, a casa espírita, ou consultar até a própria internet sobre essas questões. Mas interessante é procurar alguém que possa explicar isso. E encerra-se com a prece simples e espontânea. Eu vou narrar mais aqui uma passagem que eu acho muito importante, que a gente pegou isso no livro Evangelho lá, Luz do Espiritismo, Maria Antoniette Compre, né? Porque após, a gente vai aqui ver uns 2 minutozinhos, porque a Aparecida vai ter o nosso momento cultural e vai trazer um poema sobre o Evangelho lá. Mas o que é que diz essa mensagem que está nesse livro de Maria Antoniette Compre? Ele diz assim, os efeitos do Evangelho no lar. Ele diz que toda casa que pratica o Evangelho no lar cria verdadeiras paredes espirituais que, através da vibração positiva, isolam o lar da atmosfera pesada e negativa da crosta, permitindo somente entrar espíritos autorizados. E mesmo assim, se o anjo guardião da casa lhes abrir a porta, se ele abrir a porta, aí se você lembra, né, que no livro Nosso Lar mesmo, da Luísa, fala aquela questão da nossa irmã Isabel, né, que o guardião lá era o esposo dele que já tinha desencarnado. Não, era esse mensageiro, exatamente. E era Aniceto, tá certo? E se o anjo da guardião lhe abrir a porta, na casa que faz evangelho lá, em um mês, já tem uma luz pequenina, em volta com a cúpula brilhante. A casa que faz o evangelho há 5 anos, tem uma luz enorme, pois cada vez aumenta mais os clarões espirituais. O lar torna-se, então, pousada tranquila e fonte renovadora de energia para aqueles espíritos trabalhadores que estão aqui, em missão. A leitura dos ensinamentos do Mestre, a força das vibrações feitas com amor e a ajuda do alto, tornam a casa um verdadeiro celeiro de luz. Então, meus irmãos, é isso que nós recomendamos. Evangelho lá, diante dos tempos atuais. Que saibam vocês, a nossa casa, durante essa pandemia, que não houve possibilidade da presença das pessoas, foi recomendado que fizéssemos o evangelho diariamente. Nossa irmã Marinalva encaminhava sempre um
capítulo, um título para que nós estudar. O que nós soubemos já de tantas pessoas, o quanto isso foi tão promissor, você que sabe. Só você parar por um momento e se reunir e entrar em contato com a espiritualidade superior, tá certo? Mas uma coisa, é a questão, quando eu falei de como fazer evangelho lá, esqueci de falar do tempo, né? O tempo é de 1 minuto, no máximo 30 minutos, para não se tornar cansativo, enfadonho, tá certo, pessoal? E recomenda-se também, quem não tem a oportunidade de poder fazer diariamente, faz uma vez na semana o que eles recomendam para fazer. Como eu falei, no máximo 30 minutos. Se você pegar 30 minutos por semana, um mês, tem 4 semanas, 30, dá quanto? 2 horas por mês. Se você multiplicar por 2, dá 24 horas. O que é 24 horas? Um dia. Então, meus irmãos, um dia é esse sacrifício que nós pedimos, que você dedique ao Cristo. Veja só. Um dia, 24 horas, se você fizer 30 minutos, se você fizer 30 minutos por dia, tá certo? Então, é só isso, nós tínhamos aqui mais alguns assuntos para falar, mas o tempo já está chegado, 20h53, e eu vou passar para a nossa irmã Aparecida, para nos ler um poema que ela fez sobre o Evangelho lá. De antemão, eu agradeço a todos, né, pela paciência de nos estar ouvindo, e rogo que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, tá certo? E que nos conceda a sua libertadora paz. Que assim seja. Que assim seja. A visita de Jesus em casa. O Evangelho em família modifica teu viver. Tudo flui com facilidade, regido por um bem-querer. Os problemas perdem a força. A prece nos faz entender que essa é a família que precisamos ter. O passado ficou distante. Prometemos esquecer. A prática do amor viemos aprender. Foi na doutrina espírita que eu vi alguém dizer: faça o evangelho em casa, porque Jesus vem te ver. E desse dia em diante estará sempre com você. Transformar-te a tua casa num jardim de esperança. Tens agora o conhecimento das bem-aventuranças. Teu lar agora é porto com segurança. Muita paz, muita luz, evangelho no lar e nos corações. Que Deus nos abençoe. E assim concluímos. Mais uma vez, muito grato. Muito grato. Para nós, essa oportunidade, nós podemos falar do Evangelho lá. Claudinha, é com você. Que coisa boa, Genilson. Muito bom trabalho. Então, Genilson trouxe aí com muito carinho todas as informações, né, que nós precisamos, falando da importância do Evangelho no lar, falando das diretrizes, né, nos ensinando para aqueles que ainda não têm o Evangelho do lar implantado em casa. Então, é algo muito simples. Basta que, de fato, nós tenhamos esse comprometimento, né, de trazermos Jesus para dentro do nosso lar. Porque, como o Genilson falou muito bem no início da palestra, uma casa que não faz evangelho no lar não é lar, é apenas uma casa, né? Então, a gente tem que saber diferenciar isso e a gente precisa ter, né, essa responsabilidade, esse cuidado, esse comprometimento de realizar um trabalho tão maravilhoso, que traz tantos benefícios, não só para quem está dentro da casa, para aqueles que moram na casa, mas também para a vizinhança, né? Porque quando a gente realiza o evangelho no lar, a gente consegue, com a luz que está dentro da casa da gente, durante o trabalho, iluminar todo aquele quarteirão. Tamanha a importância, né, do trabalho. Então, foi muito bom, Genilson, muito bom o trabalho, que nós possamos, em outras oportunidades, falarmos novamente sobre essa importância do Evangelho no lar. E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta ou quer fazer alguma colocação.
Ainda tem um tempinho, né? Deu 9 horas ainda. Vocês querem fazer nenhuma pergunta, Genilson? Aproveite, viu, pessoal? Poder fazer uma colocação, Júlio? As observações eram essa que você falou mesmo, Claudinha, né? Porque quem faz o Evangelho no Lar como ele faz, ficou mais fácil passar uma realidade muito clara para a gente à luz da doutrina dos Espíritos, né? E ficou muito sedimentado realmente essa importância, trouxe exemplos bem pontuais e é claro que a espiritualidade ela recomenda uma vez por semana para que a gente concentre a presença dos espíritos superiores naquele dia para, tipo como Jesus disse a Kardec, espírito de verdade, né? Uma vez por mês você terá 15 minutos da minha presença. Aproveite. Então, uma vez por semana é aquele dia onde a concentração é maior, mas a nossa conduta, como ele bem colocou, a nossa prece diária, a nossa boa leitura é que é o verdadeiro Evangelho no Lar, né? Entendeu? Mas, muito bom, Genilson. Maravilha. Obrigado. E nós ainda temos, é porque ia dar tempo, né, Claudinha? Porque o tempo, né? Mas tinha aquela história que é muito interessante para as pessoas fixarem, que está naquele Chico de Francisco, né? A questão do colar de pérola, aquele negócio é interessante, viu? Mas fica por oportunidade. Onde a gente discrimina, a gente faz a escala espírita, né? E fala exatamente dos nossos irmãos que estavam lá atraídos pelas coisas materiais naquele colar, né? Mas com o efeito do evangelho lá, eles se afastaram. Aí a gente tem uma pergunta no livro dos Espíritos que embasa exatamente essa questão, né? A questão que os espíritos superiores, eles têm uma ascendência irresistível sobre os espíritos superiores, e eles fazem com que, né, eles se afastem. O que aconteceu na historiazinha que eu sempre conto naquele livro, Chico de Francisco, né, de Adelino Silveira. Mas fica por oportunidade. Querendo matar o... Eita, fugiu. Está fechado o teu microfone, Júlio. Sim. Digo, Genilson, você quer matar alguns da gente de ansiedade, né? Para que a gente saber essas... O palestrante é assim, não sabe? Ele deixa cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Porque pelos meus cálculos aqui, né? Eu digo, não vai dar para eu contar. É interessante a história. Não, mas foi dentro do tempo, não faltou nada, não. Foi perfeito. Fica para a próxima. Foi. Isso. E a gente também não pode deixar de comentar, não é? A Aparecida, que coroou o evento com essa bela poesia, né? Com essa mensagem belíssima no final. Ela está viradinha agora fazendo poesia. Está viradinha. Então, minha gente, mais uma vez, gratidão a Genilson, gratidão a todos vocês que estão aqui presentes nessa sala, que nós possamos nos reencontrar na próxima semana, nessa palestra pública. Lembrando a todos que nós retomamos o nosso trabalho presencial. Estamos tendo uma palestra, a mini palestra que tínhamos antes da pandemia, de apenas meia hora, então de 19 às 19h30, essa palestra, né, que é uma palestra direcionada para o pessoal que está em tratamento, e às 20 horas, normalmente, nós damos início a essa palestra virtual, tá bom? Então, vamos, por enquanto, manter os dois trabalhos e ver se realmente vai dar certo, espero que sim, tá bom? Então, nos reencontraremos novamente. Eu gostaria de pedir para que Vila fizesse a nossa prece de encerramento. Está na sala ainda, Vila? Estou aqui. Boa noite a todos.